Bom, pessoal, acabaram assim as nossas resenhas, né? A gente passa aqui um tempinho para você que não conhece os Jovens Dínamos. A gente passa um tempinho aqui conversando, conhecendo um do outro, vendo as novidades aqui do nosso site. E agora nós vamos começar aqui conhecendo o Espírito Santo. Gente, você que não fez a trilha ainda, faça a trilha, deixe lá as suas informações no raio-x, faça o raio-x para que você esteja inteirado aqui conosco, a gente possa mandar informações para você, saber do que você gosta, saber dos horários que você tem livre aí para a gente colocar o horário no melhor evento, tá, para vocês. Então é muito importante também entrar no grupo, entra no grupo oficial, tá? Nós temos dois grupos, para quem não sabe, né? O grupo oficial, que é um grupo que só os administradores são os líderes, colocam informações lá pertinentes ao grupo, né, Dínamos, aos jovens Dínamos. Então não vai ficar pitando direto, né? Fica tranquilo. Agora, se você gosta de uma boa resenha, gosta de se relacionar com os jovens, nós temos um outro grupo, né? Que esse tem resenha pra caramba. E aí, se você quiser conversar, se relacionar e tal, nós temos um outro grupo, a gente te adiciona. Mas aquele que está lá na trilha é do oficial, onde você vai receber os links, as informações dos eventos, tá? Uma palavra diária que tá maravilhosa dos nossos líderes, né? O Carlos Eduardo, a Ana Carolina, o Eduardo Pantufa, a Thalita, eles estão enviando, às vezes eu envio, às vezes também o Bispo Paulo, nosso Bispo Paulo Tavares, a Bispa Mari Tavares também envia, tá bom? Então, lá é onde nós temos as informações, você preenche o raio-x, entra no grupo oficial e assiste os 3 vídeos lá para você estar inteirado do que nós estamos falando e receber mais de Deus aí, tá bom, pessoal? Então vamos ao que interessa. Dar um bico na minha água aqui, parar um pouco essa apresentação aqui. Tcharam! Eu tava falando pro pessoal aqui que é um muito botão que eu aperto aqui. Então, você que chegou agora, seja muito bem-vindo, tá? Quero dizer para você que você pode estar aqui conosco. Nós fazemos aqui toda terça-feira nossa reunião de jovens. Na nossa resenha eu falei sobre os dojos, que vão ser fantásticos. Falei também sobre alguns eventos que nós vamos fazer. E você quiser estar bem inteirado aí, faça a trilha no nosso site, tá? Que é dinamos.site. E lá vai ter uma navegação, vai ter um link chamado trilha. E lá tá meio que autoexplicativo, tá? É só você seguir lá os 3 passos. Beleza, pessoal? Então vamos ao que interessa. A primeira nós falamos sobre nós falamos sobre graça, correto? Cadê a cabine do Silvio Santos aí? Sim! Isso. Deixa eu só colocar aqui a tela inteira para eu conseguir colocar a apresentação aqui, gente. Peraí. Isso. É muito botão para eu apertar. Vocês não têm noção. E nós falamos sobre. Deixa eu colocar aqui tela inteira. Uma janela. Ah, aqui. Ok. Me digam se vocês estão conseguindo já ver a apresentação. Sim, estamos sim. Tô um pouquinho resfriado aqui, uma tosse chata, mas chegamos, pessoal, a essa trilha maravilhosa, né? Nós fizemos 3 passos e o primeiro vídeo nós falamos sobre a graça, nós falamos sobre o pecado, nós falamos sobre a lei, né? Que veio para abundar o pecado. Paulo chega a dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Falamos sobre a graça, nós falamos sobre o pagamento, que é Jesus, ele é a graça, nós não merecíamos, mas Deus enviou, né? Diz lá em João 1,17, né? A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo, tá? E Jesus veio, foi o pagamento, a nossa expiação, morreu no nosso lugar, a nossa redenção. Nós já falamos tudo isso nos vídeos atrás. E você que tiver alguma dúvida, volta aí nos vídeos para você assistir. E agora nós falamos depois sobre a justificação, né? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós, né? Através do seu sacrifício na cruz, ele conquistou a justiça. E aí tem um processo de regeneração, santificação. É algo maravilhoso, nos tornou co-herdeiros em Cristo Jesus.
agora nós somos sacerdócio santo, é um reino de sacerdote, né? Nós temos poder, né? Pelo sacrifício de Jesus para chegar a resultados, né? Resultados espirituais e resultados também físicos. Então, gente, é muita coisa boa. Quem assistiu sabe, tem muita coisa ali para você poder estudar, poder aprender mais a palavra. E agora nós vamos entrar no nosso Consolador, Ajudador, Espírito Santo. Posso ouvir um amém aí? Amém! Parecia Amém. agora. Amém. Parecia mesmo cabine de Silvio Santos agora. Mas vamos lá. Ô Espírito Santo, nosso Consolador. Lucas 4:16 ao 21. Eu vou compartilhar essa parte aqui com vocês, porque, gente, é muito lindo. É muito lindo. Nós vamos começar por algo maravilhoso. Jesus, ele vai abrir a palavra e ele abre em Isaías. E Lucas vai falar sobre isso. Olha que fantástico, tá? Vou compartilhar com vocês aqui uma outra tela. Deixa eu ver. Lucas. Aqui, Lucas, Efésios. Calma aí, pessoal. Lucas, aqui. Tá nessa outra tela aqui. Opa, tá entrando bastante gente aqui, hein? Graças a Deus. Então Amém. vamos lá. Olha só que maravilha isso, gente. Uma guia. Aqui, Lucas, Gálatas, Lucas 4. Isso. Estão conseguindo ver aqui? Sim. Vamos lá, Sim. Lucas 4. Lucas 4:16. Veja o que diz. Ele, quem? Ele quem? Jesus. Foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, numa igreja, né? Como era de costume. Então Jesus sempre ia na sinagoga. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Gente, isso é maravilhoso. O Espírito do Senhor. Quem é o Espírito do Senhor? Ó, letra maiúscula. Quem é o Espírito do Senhor? Espírito Santo. O Espírito do Senhor está. Tem algumas versões que está repousa sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Gente, isso é maravilhoso, né? Depois vocês leem essa história aqui. Perdoa aqui, Tom. Pigarro aqui. E vocês entendam que naquele momento se cumpria uma grande promessa que foi feita lá em Isaías, você pode ler, que ele é, não era, mas ele é o Messias. É fenomenal. Mas ele diz aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, repousa sobre mim. Gente, isso aqui é um mistério fantástico. Eu vou voltar aqui para mim, a tela. É um mistério fantástico e eu vou mostrar isso para vocês. Por quê? Presta bastante atenção em mim. Vocês lembram quando Jesus disse assim que ele faria obras maiores, que nós faríamos obras maiores do que a dele? Quem lembra disso? Se tiver alguém aí, me ajude na leitura nessa passagem. Ele chega a dizer assim que nós faríamos obras maiores do que a dele. O próprio Jesus, né? A divindade encarnada ali, Jesus, aquele que criou os céus e a terra, tudo por ele, para ele. Ele disse assim: vocês farão obras maiores do que a mim, do que as minhas obras. E eu fico pensando assim, quem é que ressuscitou algum morto aí?
Meu, Jesus tocava nas pessoas, falava com as pessoas, expulsava o demônio de forma assim, né? Legiões. E ele diz que nós vamos fazer obras maiores do que a dele. E aí, por que que eu comecei a lendo esse verso? Por que que eu comecei a ler esse verso? Porque tem um mistério aqui. Porque Jesus, ele era 100% humano e 100% Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. 100% Amém. humano e Amém. 100% Deus. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava nele 100%. Preste atenção. Se ele fizesse na divindade dele as coisas que ele fez, como sinais para aqueles que creem, tudo aquilo que ele fez, se ele fizesse aquilo na divindade dele, nós não poderíamos fazer. Você concorda? Porque nós não somos Deus. Não somos deuses. Concorda? Ele não poderia ter dito isso. Mas o Espírito Santo que hoje está em mim e está em você estava sobre ele. Olha só. E o que ele está dizendo? Que nós faríamos obras maiores do que a dele, porque o mesmo Espírito Santo que estava sobre ele está sobre você. Eu não sei se você está entendendo isso. Mas o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus está sobre você. E é por conta disso, é por conta do Espírito Santo estar dentro de você, que você pode fazer as obras que Jesus fez até maiores. Pode falar, meu querido. Glória a Deus. Glória a Deus, Paz, amém. galera! Tudo bem com Paz, vocês? aí, Paz nosso do líder, Carlos Eduardo. Paz. Ô, Leozão, faz, galera. Eu tô aqui sentindo muito a presença de Deus, cara. Glória a Pegando uma Deus. deixa no que você tá falando, acho que se eu não me engano foi a evangelista Carla que falou isso. Isso ficou gravado no meu coração. O Espírito Santo é a ausência física de Jesus na Terra. Cara, você tem noção que é o mesmo Espírito que estava em Jesus, é o mesmo Espírito que habita em nós. Isso é poderoso, mano. Glória a Tipo assim, você Deus. tem poder, cara. Era só isso que eu queria falar, não quero atrapalhar, não. Não, vamos para cima. Gente, isso é maravilhoso. Então, vamos passar aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? sim, estamos Pentecostes? Sim. sim. Sim, Beleza, então Léo. vamos lá. Olha só, o caminho para ser cheio do Espírito Santo. Qual que foi a promessa? Qual que foi a promessa? A promessa em Lucas 24:49 foi essa. E eis, quem está prometendo isso? É Jesus, né? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Justamente esse poder que o Carlos Eduardo aí nos presenteou com a fala dele, é o poder que desceria sobre os discípulos em Atos 2. Jesus está fazendo a promessa aqui em Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Quem prometeu foi Jesus e o Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E o que aconteceu? Joel 2, 28 e 29 diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu Espírito. Quem? Espírito Santo. Aí vem aqui Atos 1:5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Depois nós temos Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aí vem a preparação, gente. Presta atenção nisso, que tremendo. Atos 1:14. Todos eles, Jesus falou que era para eles ficarem em Jerusalém, aguardando o Espírito Santo que desceria. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas presta bastante atenção. Olha a preparação. Atos 1:14, isso está. Todos eles, quem? Os discípulos, todos, se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Derramamento.
E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Aleluia! Você está entendendo o que aconteceu aquele dia? Jesus prometeu que o Espírito Santo desceria sobre eles. E eles obedeceram e estavam lá reunidos, e de repente o Espírito Santo veio. Ah, gente, o que eu preparei para vocês agora é maravilhoso. E eu vou mostrar para vocês. Não perca isso. Não perca. Isso vai ser um diferencial na tua vida, tá? Preste bastante atenção. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Estão todos vendo a tela aqui? Sim. Sim. Opa, peraí, não é esse vídeo não. Calma aí. Parei aqui para vocês, esse aqui, ó. Após a Páscoa, o dia em que Jesus foi crucificado. Agora, milhares de peregrinos judeus vão a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Bem-vindo, Samuel. Ali está ele. Estevão. Que bom que está aqui, irmão. Por aqui. Temos que ter cuidado. Eles estão nos observando. João, que bom que está bem. É um prazer vê-lo novamente, Estevão. Mateus? De que forma será? Quando virá? Jesus disse que só precisávamos pedir. Eu estou pedindo. Todos os dias. O Espírito Santo virá quando for o momento certo. Acho que devíamos orar juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, Aleluia. mas livrai-nos do mal. Olha o Espírito Santo vindo. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Eundem crucifixum resurrectum quidem vidi. Sulipa wakalma min al-maut. Tamasha al-Yahud wa kul sakin al-Quds. Ashkara mishikah vayesh. את המופתים בשמיים ובארץ נתת. את המופתים בשמיים ובארץ נתת.
Como conseguimos falar todos esses idiomas? O Espírito Santo. Ele está conosco. Aleluia! O Espírito Santo Glória a está Deus. conosco. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo está conosco. Vocês conseguem ouvir aí? Sim, nossa, que incrível, né? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Agora vamos para a nossa aula aqui, que está fantástica. Vamos lá. O Espírito Santo é Deus? Sim, ele é Deus. Preste bastante atenção, pessoal. Eu não vou ler todos os versículos, mas depois você pode assistir o vídeo e estudar, tudo bem? Então vamos lá. O Espírito Santo é Deus? Sim, ele é Deus. Ele é eterno. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. E aqui nós temos os textos. Hebreus 9:14, Salmos 139, 7, 10, Lucas 1:35 e 1 Coríntios 2:10, 11. Né? Se vocês quiserem ler, pode ler Lucas 1:35. Alguém pode ler Lucas 1:35? Eu acho que vale a pena a gente ler esses versículos aqui. Lucas 1:35. Vamos ler só um desses aqui. Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Amém. Obras divinas lhes são atribuídas, como sejam criação, regeneração e ressurreição. Nós falamos muito sobre isso no vídeo anterior de justificação. Gênesis 1:2. O que está escrito em Gênesis 1:2, pessoal? Bem fácil. 1 e 2, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos lá? E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu creio que seja isso que está escrito em Gênesis 1:2. João 33:4, João 3:5 e 8, Romanos 8:11. É classificado junto com o Pai e o Filho. Isso aqui é importante nós lemos. Quem pode abrir aí 1 Coríntios 12? Deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Quem achou pode ler aí, pessoal. 1 Coríntios. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Do 4 ao 6, né? E Isso. há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todo. Então, o Espírito Santo é Deus? Sim, ele é Deus. E eu vou mostrar isso aqui mais para frente para vocês, tá? Vamos lá. O Espírito Santo é como um executivo de Deus, é o dedo de Deus. Ele chega a ser representado aqui como o dedo de Deus. Olha que legal. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o executivo da divindade, operando tanto na esfera física como na moral. Por intermédio do Espírito Santo, Deus criou e preserva o universo. Por meio do Espírito Santo, o dedo de Deus, alguém lê aí Lucas 11:20, Deus opera na esfera espiritual, convertendo os pecadores, santificando e sustentando os crentes. Olha só, o Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo também é o executivo de Deus, é o dedo de Deus. Olha só que bacana. Alguém lê para mim aí, Lucas 11:20. Olha, enquanto o povo procura... Ai, desculpa, Mari, pode ler. Imagina, pode falar. Não, era só uma coisa bem insignificante, mas é porque quando eu era criança, eu ia na igreja da minha mãe, e aí o pastor lá da época, toda vez que ele ia orar, parece que ele tinha um negócio meio que padrão.
Desculpa, fui falar com meu filho. Aí, no final da oração, toda vez ele falava, pelo dedo de Deus, em nome de Jesus, saia. E eu nunca entendi o dedo de Deus, eu achava que era o dedo de Deus. Gente, desculpa, eu fui ignorante? Fui, Não, mas agora estou aprendendo. Show, gente. Foi muito bom o seu exemplo. Foi muito bom, muito top, de verdade. Eu acho que caiu na hora certinha. Então, nós aprendemos que o dedo de Deus é o Espírito Santo. Que Mas foi muito top, gente. Muito top. Gente, olha quem tá aqui, Luiz Henrique. Pessoal, vamos dar uma salva de palmas. Peraí, vamos dar uma salva de palmas agora. Big, seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo. Aê. Seja bem-vindo. É isso aí. Seja bem-vindo, meu querido. Só desmutar aí que você consegue dar um salve pra nós aí. Gente, isso foi pra mim, desculpa. Eu tô meio perdido. Então de novo. Aê, seja bem-vindo. Big, beleza, gente. Sinta-se à vontade com a gente, viu, pessoal? Tô muito feliz com a tua entrada aqui, viu? É, Big, felizona, mano. É nóis. Aí. Vamos seguir aqui, tá bom? Vamos lá, pra gente não perder muito tempo. Então, ó, o dedo de Deus é o Espírito Santo. Isso se encontra em Lucas 11:20, tá? É muito bom, foi muito bom esse exemplo, viu? Gostei bastante. Vamos lá. O Espírito Ficaram Santo... de ler, Léo. Você Oi? não vai ler? A Maria lê Lucas 11:20. Isso, por favor, lê pra gente. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Show! Tá vendo aí, pessoal? Tá escrito o quê? O dedo de Deus. Por quê? Porque ele é um executivo, né? Ele também é Deus, mas ele é um executivo. É ele que dá vida a tudo, né? Esse maquinário do plano de salvação, né? Se tudo isso tivesse acontecido e o Espírito Santo não tivesse descido a nós, isso tudo não teria vida. Ele que traz a vida para todas as coisas. O Espírito Santo é ele que é o executivo de Deus, é ele que faz todas as coisas, ele que converte os pecadores, santifica, sustenta a nossa fé, né? Nós vamos falar sobre isso, mas o fruto do Espírito, quem que faz nascer em nós o fruto do Espírito? Já está dizendo, o fruto do Espírito Santo, né? Então, fica aí, gostei muito desse exemplo, legal que está gravado, né? Bacana que está gravado. Então, vamos lá. Uma coisa super importante aqui, pessoal, ó. O Espírito Santo é uma pessoa ou é apenas uma influência? Né? Muita gente compara ao Espírito Santo com uma energia, né? Algo assim inanimado, né? Algo que é impessoal. Mas está errado, né? O Espírito Santo, ó, muitas vezes se descreve o Espírito de uma maneira impessoal, como o sopro que preenche, a unção que unge, o fogo que ilumina e aquece a água que é derramada, o dom do qual todos participam. Contudo, pessoal, todos esses nomes, o fogo, né, o formato que ele tomou, né, o Espírito Santo ele não tem corpo, né? Então, mas ele é Deus, ele pode tomar o corpo a forma que ele quiser, né? E ele toma faz uma forma incorpórea de uma pomba, né? E aí todo mundo, quando fala de Espírito Santo, só lembra da pomba, né? Acha que o Espírito Santo é uma pomba. E não é uma pomba. Ele veio como um símbolo, né? Um símbolo, um simbolismo como uma pomba. Mas ele age de diversas formas, né? E você viu que ele veio sobre os discípulos em Atos 2, né? Ali começa o ministério do Espírito Santo tremendamente, né? Que a gente consegue enxergar no plano de salvação que nós estamos aqui falando, que nós vemos a atuação de Deus o tempo todo ali no Antigo Testamento, né? A gente consegue enxergar a atuação de Deus no Antigo Testamento, embora, como nós sabemos que os três são Deus, sempre estão ali, né? Nós vemos ali a teofania em Jesus ali falando com Abraão e tudo mais, mas você vê mais ali o ministério de Deus, Pai, ali atuando o tempo todo, né? Depois você tem o ministério de Jesus, ali no Novo Testamento, né? Você vê Jesus, o foco é Jesus. Jesus, ele cumpre a lei perfeitamente, ele não veio para abrogar a lei, mas para cumpri-la. Ele cumpre na cruz no nosso lugar, né? Ele cumpre a lei ali, ele fala, tá cumprido, tá pago, tá feito, tá consumado. Ele cumpre, ele diz tetelestai, né? Tá pago, tá feito, concluído. Então ali ele realiza a obra perfeita na cruz, morre e agora
ele nos manda o Consolador, que é o Espírito Santo, e agora tem o ministério do Espírito Santo que começa em Atos 2. O Espírito Santo vem sobre eles, né, e vem como um sopro, né? O Espírito Santo vem como um sopro. Só que o Espírito Santo é um sopro? Não, o Espírito Santo, ele vem ali como línguas repartidas. Você viu ali que foram línguas realmente de outras nações, porque os judeus estavam vindo de várias nações para lá, e ali o Espírito Santo perfeito, né, em toda a sabedoria, começa a falar nas línguas deles ali. Cada discípulo falava uma língua diferente. O Espírito Santo faz algo tremendo, e eles viram como se fosse língua de fogo. Mas o Espírito Santo é fogo? Não. O Espírito Santo é água? Não. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma influência. E nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Amém? Posso ouvir um amém aí? Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Olha só, o Espírito Santo tem personalidade. Ele exerce os atributos de personalidade. Eu não vou ler todos esses versículos, como eu falei, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, mas esse vídeo vai ficar gravado, e esse vídeo você pode pausar e pode ler ali, né, Romanos 8:27, que diz o quê? Que ele exerce atributos de personalidade, ele tem uma mente, né? Romanos 8:27. Vontade, nós vamos achar em 1 Coríntios 12:11, né? Um dos versículos que nós temos N versículos que falam sobre isso, né? Sentimento, ele tem sentimento, nós vamos achar em Efésios 4:30. Atividades pessoais lhe são atribuídas, né? Ele revela, 2 Pedro 1:21, ele ensina, João 14:26, clama, Gálatas 4:6, intercede, Romanos 8:26, fala, Apocalipse 12:7, ordena, Atos 16:6, 7, testifica, João 15:26, nós vamos falar sobre isso. Ele pode ser entristecido? Claro, ele é uma pessoa. Efésios 4:30 vai dizer sobre isso. Contra ele pode-se mentir? Atos 5:3, vão ver essa história. Né? Nós temos essa história aí de Safira e Ananias, né, que mentiram contra o Espírito Santo. Blasfemar, Mateus 12:31-32. Sua personalidade é indicada pelo fato de que se manifestou em forma visível de pomba. Nós falamos sobre isso, sobre o batismo de Jesus, né? Mateus 3:16, você vai encontrar sobre isso. E pelo fato de que ele se distingue dos seus dons. 1 Coríntios 12:11. Então ficou bem claro que o Espírito Santo tem o quê? Personalidade. O Espírito Santo tem o quê, pessoal? Personalidade. Personalidade. Muito bom. Ainda abriram as cabines. Vamos para o próximo. O Espírito Santo é uma personalidade distinta e separada de Deus? Alguém pode me responder? Claro que sim. O Espírito Santo também é Deus. Nós vamos falar daqui um pouquinho para frente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é uma personalidade distinta e separada de Deus? Sim. O Espírito Santo precede de Deus e é enviado de Deus. É o dom de Deus aos homens. Toda vez que nós lermos dons, você pode substituir essa palavra de dom por presente. Fica até tão pessoal, tão bonito, né? É um presente de Deus aos homens. O Espírito Santo é um presente de Deus aos homens, né? Quando a gente fala também que a graça é um dom, né? Fala assim, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, pela fé, né? Mediante a fé, é dom de Deus. É um presente de Deus para nós. No entanto, o Espírito, com letra maiúscula, é Espírito Santo. Toda vez que você lê a palavra de Deus, Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. No entanto, o Espírito Santo não é independente de Deus. Olha que fantástico isso. Você vai entender na próxima figura. Ele sempre representa o único Deus operando nas esferas do pensamento, da vontade e da atividade. O fato do Espírito Santo poder ser um com Deus e ao mesmo tempo ser distinto de Deus é parte do grande mistério da Trindade. Aleluia! E como nós vamos entender isso? Eu fiz um desenho aqui rapidinho para vocês entenderem. Olha só como funciona isso. Nós temos aqui Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vocês estão enxergando aí? Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Dá para ver sim. E ao mesmo tempo, o Pai é Deus. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo é Deus. E ao mesmo tempo, o Filho é Deus. E ao mesmo tempo, os três são Deus. Olha só que fantástico. Como que eu imagino isso, tá? Agora é o Léo falando.
Eu não lembro se é Felipe que fala sobre isso, eu não lembro, mas ele fala assim para Jesus assim, Jesus, revela-nos o Pai. E é engraçado que Jesus parece que perde a paciência, mas ele não perde nada. Ele falou, ô Felipe, olha para mim, né? Quem me vê, vê o Pai. Então você olha para Jesus e as características de Jesus, a personalidade de Jesus, ela se mistura e nos apresentam a personalidade do Pai, que também nos apresenta a personalidade do Espírito Santo, né? Apresenta um pouco do Espírito Santo, como ele pensa, como ele vê, porque os três são um. E é muito louco isso, gente, porque eles agem, né, de uma forma tão especial, os três trabalhando para a salvação do ser humano, no plano de salvação, e é muito claro isso, é muito claro. Olha só, não há nenhuma distinção especial entre as expressões Espírito de Deus, Espírito de Cristo, porque é o mesmo Espírito, né? E Espírito Santo. Há somente o Espírito Santo, da mesma maneira como há somente um Deus e um Filho. Então aqui você pode ver que eu coloquei assim um círculo maior aqui, para mostrar que os três são Deus. Então quando eu olho para o Pai, eu vejo o Filho e eu vejo o Espírito Santo. Quando eu olho para o Espírito Santo, eu vejo o Filho e eu vejo o Pai. Quando eu olho para o Filho, eu vejo o Pai e eu vejo o Espírito Santo. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Porque através do Espírito Santo que está dentro de você... Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Através do Espírito Santo que está dentro de você. Exatamente. Você está cheio da plenitude do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu queria ficar mais aqui. Ó, lembra daquele filme? A gente pode marcar um dia uma pipoca aí na church, aí, uma pipoca online, que nós vamos fazer aí. A gente pode marcar para a gente ver aquele filme A Cabana. Quem assistiu A Cabana, tem uma parte muito lindo, cara, que agora que nós estamos no contexto da graça, gente, aquele filme vai fazer um sentido para vocês tremendo, tremendo, tremendo. Eu vou colocar um dia aí pra gente, eu vou marcar aí num dojo aí pra gente poder assistir e a gente falar sobre esse filme. Mas, gente, tem uma parte do filme que me chamou muito a atenção. No momento que ele tá meio revoltado ainda. Para quem não assistiu, vai ter um pouco de spoiler aqui, mas ele entra lá na cozinha e Deus tá numa forma de mulher, né? Mas tem uma explicação lógica dentro do contexto do filme, porque ele não tem, ele não pode ver uma figura paterna, até porque ele tinha uma desavença com o pai, ele matou o pai, né? Se você for ver bem no filme. Então aquela figura paterna para ele era uma rivalidade. Então Deus vem naquela forma, né? Uma forma de uma mulher, como uma mãe, né? Alguém levantou a mão aqui? Eu ouvi um barulhinho. Se você levantou a mão, pode falar. Quem levantou a mão aí? E aí, Luzia? Pode falar. Tá me ouvindo? Agora sim, pode falar. Glória a Deus! É o Du. E aí, meu amado? Tudo bem com vocês? Já tô um tempinho aqui já, tava só sapeando, só ouvindo. Tudo bem, Du? E o que é legal nisso daí, né, que você vai entender que os judeus, eles olham a parte do cristianismo nesse ponto como uma heresia, né? Que eles olham e falam que não existe três, né? Que é apenas o Yahshua, que é Deus, né? E não tem essa separação entre Espírito Santo, Jesus e Deus. Porque eles não creem em Jesus, pensam que ou nem acreditam que é um profeta, nem nada, acreditam que é outra coisa, eles odeiam falar o nome de Jesus. Eu acho que o bispo um dia falou, né? Que se falar Jesus na frente deles é murro na cara. Mas assim, é muito incrível quando você pega nessa esfera e a gente vai entender mais profundamente, porque fala que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E o Espírito Santo está ali também, né? E quando você vai ver, fala, poxa, nosso Deus é um só, mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando a gente vai olhar na Bíblia, na palavra do Senhor, vai dizer que o Senhor Jesus está à direita do Pai. Então eu estava discutindo com a Thalita aqui, fala, é uma esfera que não é para a gente entender, porque existem certas coisas que não cabe a nós entendermos também, né? Como é essa separação? Porque se fala que é um só, como é dividido em três, e como lá no céu está à direita do Pai Jesus Cristo.
Então fala assim, poxa, ele separado, parece que ele existe essa separação fisicamente. Se você for olhar para um lado, assim, nessa parte, né? Embora ele seja é como se fosse, né? Fisicamente. Sim, perfeito, Du. Embora eles sejam onipresentes, né? E Jesus, que foi aquela que eu falei, né? Ele está em nós, né? Você falou muito bem que ele está à direita do Pai. E quem faz esse papel, né? Que apresenta Jesus na igreja, que faz Jesus aparecer nos sonhos, que faz Jesus aparecer para as pessoas, falando, é o Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz que Jesus está como nosso advogado, né? Mas ele está em nós através do Espírito Santo. É um mistério, gente, da Trindade, que é maravilhoso, entende? Então, eles podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Através da onisciência, onipresença e onipotência. Eles podem todas as coisas, eles sabem de todas as coisas. Então, isso que o Du está falando é muito interessante, sim, porque a palavra de Deus diz que ele está como nosso advogado lá, mas ao mesmo tempo ele está em nós, através do Espírito Santo. E outro ponto. Existem a Trindade, depois vou mandar para vocês, que é algo que eu ministrei uma vez, que é incrível. A Trindade, ela está em tudo. Ela está em tudo. Sim. Ela está na criação, ela está em música, tudo. Harmonia, você está na música, ritmo, o que é? Harmonia, melodia e harmonia, melodia e ritmo. Tá na música. Tá em tudo. Tá na formação da matéria, né? Até átomo, a gente é feito corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Cara, a gente tá em tudo, tá em tudo. A Trindade, ela está em tudo. Não sei como existem pessoas que não acreditam. Até na ciência, ela está na ciência, ela tá nos átomos, ela está em tudo, cara. Sim. Tudo é 3 em 1, tudo é 3 em 1, tudo é 3 em 1. É incrível, mano. É loucura. A gente ficou só meio doido mesmo. Ô, Pantufa, foi muito bom você ter falado isso, cara. Acrescentou bastante, viu? Parabéns, é um dos nossos líderes aí, viu, gente? Então vamos aqui continuar. Então, aqui, pessoal, é maravilhoso, né? Então, naquela cena onde o rapaz, né? Que eu tô falando lá da cabana, o rapaz entra e ela tá cortando assim, né? Tá fazendo o alimento, né? Ele tá todo revoltado com ela. E chegam a sugerir, né, do sacrifício de Jesus ali. Ele fala assim, você não entende de sacrifício, uma coisa assim, o sacrifício que eu fiz. E aí, ela mostra a mão dela, cara, que é do próprio Deus ali, né? Mostra a mão e tem um furo na mão. E você entende, né, que Jesus estava na cruz, né, naquele momento, e ela entende-se que os 3 estavam lá pelo ser humano. É uma coisa muito doida, cara, muito fantástica. Caramba, que show, nunca pensei nisso. Não, é muito louco isso, é muito louco. Embora seja Jesus ali, né, mas é fantástico, né? Tem um momento de separação, né, porque ele fala assim, né, pai, por que me abandonaste, né? Mas o plano todo ali é dos 3, cara. Os 3 estavam envolvidos. Os 3 estão envolvidos no plano de salvação. Ô, Léo, quando a gente fala assim, né, do texto da Bíblia, que eu não sei exatamente onde está, mas que tem gravado na palma das mãos, é o furo? Será ou o quê? Olha, eu não sei sobre isso, mas pode ser. A gente pode levantar essa questão e encontrar uma resposta. Depois a gente pergunta para o nosso bispão lá, a gente pesquisa, mas é uma ótima pergunta. É porque você pergunta. falou, me veio na cabeça agora, né? Porque é uma ótima querendo pergunta. O sacrifício da cruz foi por todos nós e sim, não existe nome. Não deixa de ser, né? Porque ele levou, né, toda a nossa condenação, toda a nossa dívida, né, nas mãos e nos pés, né? Foi uma marca, né, que ele vai mostrar lá para os judeus, inclusive, quando nós voltarmos com ele, né? Quando porque assim, o Jesus, né, o Messias, nem falam Jesus, o Messias que os judeus esperam vai ser o anticristo, pessoal. E você está vendo aí o relógio de Deus, que é Israel, anunciando que o Messias está lá, que o Messias está chegando. Mas esse Messias não é o nosso Jesus que nós pregamos. Esse Messias aí é o anticristo, cara. Entende? Depois, isso aí, um dia a gente vai fazer um dojo aí, vou chamar o bispo para dar a escatologia para vocês, dar aí essa parte que é fantástica aí do final. Vai ter show de bola. E vocês vão pirar. Mas vamos nos concentrar aqui, senão a gente vai pegando vertente aí e nós vamos ficar pirando aqui. Então vamos centralizar aqui no Espírito Santo, beleza? Mas vamos lá. Olha só, o Espírito Santo, a certeza que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for,
Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. João 16:7. Gente, presta atenção nisso aqui, é maravilhoso. Jesus disse que se ele não fosse para Deus, né, se ele não se apresentasse a Deus, né, ele não enviaria o Consolador. Olha só, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Gente, qual a certeza que nós temos de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus e nós somos justos? Qual a certeza? De que Jesus ficou lá, cara. De que Jesus foi aceito e o Consolador veio. E você viu lá em Atos 2. Então, o Espírito Santo, ele é também... Vocês já ouviram aquele louvor? Eu tenho a marca... Como é que é? Eu tenho a marca da promessa. O Espírito Santo... Porque quando o diabo olha para uma pessoa, ele vê a marca, ele vê um selo. Este selo que ele vê é o Espírito Santo dentro de você. Então você entende que Jesus foi aceito e automaticamente nós fomos selados pelo Espírito Santo. E agora nós somos justos, justificados por aquilo que Jesus fez e nós somos selados pelo Espírito Santo. À medida que Jesus voltar agora, nós vamos todos para o céu, porque nós fomos selados pelo Espírito Santo, nós somos selados pela promessa. E nós vemos isso aonde? Olha só, Efésios 1:13, em que também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Posso ouvir glória a Deus aí? Glória a Deus! Você foi selado com o Espírito Santo. Deus aceitou a oferta, que era muito mais do que nós devíamos. Jesus é muito mais do que nós devíamos. O sangue dele foi muito mais, abundantemente além daquilo que nós precisávamos. E agora nós somos selados pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo. E aí nós vemos aqui, ó, carne contra o Espírito. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Que Espírito está falando aqui, pessoal? O Espírito Santo. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É uma luta, uma guerra entre a carne e o Espírito. E nós podemos ver isso em Gálatas 5:17. E a carne luta contra o Espírito. E em Gálatas 5:18 a 21, diz aqueles que não estão debaixo da lei, ó, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se você não entende isso aqui, o mistério, você tem que voltar no primeiro vídeo, que nós falamos sobre pecado, lei, nós falamos sobre pagamento, né, justiça. Olha só que fantástico isso. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Aleluia. Ora, as obras da carne são manifestas. Da mesma forma que o fruto do Espírito Santo, ele se manifesta naquele que é salvo, né? O fruto do Espírito, ele é manifestado por alguém que entendeu, creu em Cristo Jesus, então é manifestado as obras do Espírito Santo. Mas aquele que não tem o Espírito Santo é manifestado a obra da carne. Então, quais são as obras da carne? Como é fácil, pessoal, quem tem o Espírito Santo, olhar para uma pessoa e saber se ela tem o Espírito Santo, se ela está salva ou não. Mesmo aquelas pessoas que se dizem cristãos, mesmo aquelas pessoas que se dizem salvas, mesmo aquelas pessoas que se dizem, eu tenho Deus, ou tenho a Bíblia debaixo do braço, ou mesmo aquelas pessoas que não têm, que vivem, né, no mundo. Você consegue identificar através das obras da carne. Está escrito aqui em Gálatas 5:19, né? Fala assim: ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Está dizendo macumba, né? Tudo que é envolvido com umbanda, com feitiçaria de qualquer outro tipo.
Por que eu digo isso, né? Eu estava até conversando com a Nil uns dias desses, a pastora Nilceia, que as faculdades estão cheias de ideologias de Satanás. Por quê? Porque elas colocam assim, você é negro, então você tem que responsabilidade com a sua cultura. E ela diz que a macumba, os atabaques, né? Lá a Umbanda, lá mais o quê? Todo tipo de feitiçaria vem na raiz do negro e você não pode ter outra religião, outra fé. Você tem que ter a fé que é de acordo com a tua cultura. Isso é algo de Satanás, é uma armadilha de Satanás para enganar as pessoas. Então, olha só que terrível aqui, ó, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, facções, ó, facções aqui, ó, nós temos várias facções, né? Toda vez que você toma partido por alguém dentro de um grupo, seja para uma liderança, seja para outra, e você começa a dividir esse grupo, isso se chama facções. É a famosa panelinha? É a famosa panelinha. Facções, inveja, ó. Nós temos também as facções lá do crime organizado, né? Tem lá as facções lá do Comando Vermelho, tem lá as facções lá qual que lá, daqui de São Paulo? Eu esqueci, Comando Vermelho é Rio de Janeiro, né? PCC. PCC, são facções. Tá dizendo aqui, ó, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, quando nós olhamos para uma pessoa e ela está envolvida nisso, o que acontece é que o mundo está envolvido nisso, os artistas que nós vemos na televisão estão envolvidos nisso, né? Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra é muito clara, muito clara. Eu aconselho, eu peguei essa versão que é na linguagem de hoje, mas tem várias outras versões que dão outros nomes interessantes para isso, né? Dão assim nome de porfias, né? Que é aquela discussão mais agitada, né? Então, veja essa parte em Gálatas 5, 18, 21 em outras linguagens para vocês terem sei lá, né? Conseguir entender esse contexto de uma forma mais rica. Tá? Mas aqui já não deixa dúvida. Então, essas aqui são as obras da carne. Então, se você não é guiado pelo Espírito Santo, você está na carne. Você está debaixo dessa lei aí. Tá? Uma vez que você não crê, olha só o segredo aqui. Uma vez que você não crê em Jesus, você tem que cumprir a lei. E a lei é impossível você cumprir. Concorda? Então, você é julgado pelo sacrifício de Jesus. Você é julgado por aquilo que você fez com Jesus automaticamente. Você não crê nele, então você é julgado por aquilo que você fez com ele na cruz. É muito, muito forte isso. Vamos pro próximo. Gente, fruto do Espírito não é uma salada de fruta. Chega a ser engraçado, que legal. né? Eu coloquei aqui, mas o fruto do Espírito não é uma salada de fruta. Não é assim o morango é amor, a melancia é alegria, rapaz, não é assim, tá, gente? Só para vocês entenderem, o nome tá certo, mas não é vários frutos, tá? Nós entendemos como um fruto só. Olha lá que bonitinho lá, um dos frutos, bonitinho. né? Que ilustra bem um fruto do Espírito, lembra de uma mexerica, uma tangerina, né? Então não há conflito entre eles. Olha só, é um fruto dividido em vários gominhos, olha só. Amor, alegria, mansidão, paz, longanimidade, bondade, benignidade, domínio próprio, fidelidade, que é fé, tá? Algumas versões você vai ver como fidelidade, outras versões você vai ver como fé. E olha que interessante, a fé é um fruto do Espírito Santo. E se diz que a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Isso quer dizer que todo trabalho é de Deus. Mano, Deus é top de Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que ele, né, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, qual que é a nossa missão, gente? A nossa missão, eu sempre falei pro pessoal e meus líderes, gente, não se preocupem.
Tire o fardo das suas costas, vamos pregar o evangelho verdadeiro, da graça de Deus. E o que vai acontecer? O Espírito Santo vai fazer nascer dentro dessas pessoas o fruto, a fé, o amor, a alegria, a mansidão, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, o domínio próprio. Ele faz todas as coisas. Ele é perfeito. Ele que está fazendo dentro de você aí nascer essa alegria, essa vontade, sabe, com uma cachoeira, sabe? Aquela cachoeira que Jesus falou lá para a mulher, né? Quando foi tirar água do poço, né? Uma cachoeira de vida, de palavra que vai nascer dentro de você. E agora, quando você lê a Bíblia, você fala, mas estava tudo aqui. Como é que eu não via? Eu acho que está acontecendo isso com vocês aí. Estava aqui, ó. Duvido que não aconteça, porque acontece comigo. Eu leio aqui, eu falo, mas estava aqui, como é que eu não via? Porque é uma revelação da palavra, a graça. Jesus é a chave de todas as coisas. E quando a gente coloca cada coisa no seu lugar, né? Cada coisinha no seu lugar, você entende o poderoso plano de salvação. E agora, o Espírito Santo que dá vida para tudo isso e que faz acontecer na nossa vida, na vida de... Por isso que a palavra ela tem poder e a palavra ela tem vida, porque quando nós falamos da palavra do Senhor para as pessoas, o Espírito Santo entra nela. O Espírito Santo age, o Espírito Santo te leva a falar. Não se preocupe. Mas eu não sei dizer, não se preocupe. Se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver com o Espírito Santo na tua vida, aquilo que você falar para aquela pessoa vai ser de acordo com a vida dela. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele faz de uma forma que ele consegue falar com aquela pessoa, trabalhar nas bases daquela pessoa. Quantas vezes eu estava numa praça e o Espírito Santo me levava a falar com uma pessoa e eu contava a vida dela sem saber. Falava coisas para ela que ela falou, como você pode saber dessas coisas? Eu falo, não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo. E ela começou a chorar e eu falei, você entrega a sua vida para Jesus? Quantas vezes eu fiz isso, gente? Você não tem noção. Eu falo ainda para alguns líderes aí de algumas situações e eu não me preocupo, eu tiro esse fardo porque não é meu, gente. A responsabilidade não é sua, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é inteirinha do Espírito Santo. Nós só temos que fazer uma coisa, né? É falar desse plano de salvação maravilhoso que nós estamos aprendendo, que eu estou dando base para vocês, é falar disso. Falar do Evangelho da Verdade. Falar de quanto Jesus Cristo nos amou, de quanto a Trindade Santa nos amou, e apresentar Jesus. E aí, o que vai acontecer? Vamos lá, o Espírito Santo veio para testificar as obras de Cristo. E quando ele vier, ele quem, pessoal? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Muitas pessoas leem esse versículo de forma errônea, né? Não por algumas, né? Algumas sim, por querer induzir de uma forma errada, através do medo, as pessoas virem para a igreja ou algo do tipo. Outras por inocência, por não saber mesmo, por ignorância, não saber. Mas eu vou explicar para você que esse versículo, uma parte só desse versículo serve para você. Eu não sei se vocês vão identificar aí, mas está escrito assim, e quando o Espírito Santo vier, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Preste bastante atenção nisso, gente. Vou mostrar para vocês. Ele responde logo embaixo, ó, João 16:8, João 16:9. Do pecado, olha Jesus falando. Porque não crê em mim. O que Jesus está falando assim? O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado porque não crê em mim. Entende? Se você crê em Cristo Jesus, isso não é para você, é para o mundo que não crê em Jesus. O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, porque não crê em Jesus. Se você faz qualquer coisa do tipo que faça que o sacrifício de Jesus não vale a pena, se você faz alguma coisa que não, né, que vá contra a palavra dele, da verdade, que mais para frente eu vou falar sobre o jejum, vou falar mais para frente nos dojos. Se você faz isso, você não crê inteiramente no sacrifício
perfeito de Jesus. Você acha que você tem que fazer mais alguma coisa para que o sacrifício dele vale, né, a pena, ou, né, o sacrifício dele seja suficiente. Se você não crê na suficiência do sacrifício de Jesus, você peca contra ele. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E ele veio para convencer o mundo do pecado, porque não crê em mim. Jesus já respondeu. Ele vai vir para convencer o mundo do pecado. Que pecado? Não crê em mim. Se você não crê em Jesus, você está pecando. Se você não crê... É porque você vive na lei, né? Se você não crê que Jesus veio e te salvou, você está vivendo na lei. É o que você falou há pouco tempo. Exato. Não tem como E a lei não pode salvar. cumprir. Então, a lei do ministério da morte é condenação. E você, se você não crê em Cristo Jesus, você está pecando contra o Espírito Santo. Porque se você não crê, né, não há mais nada para fazer por você. Não há mais, é condenação. Aquele que não crê já está condenado. A palavra é muito clara. Sim. Em João 3,18 vai dizer exatamente isso. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque ele não crê no Filho unigênito de Deus. Então, se você não crê, você já está condenado. Exato, perfeito. E agora vamos responder outra coisa aqui, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ficou bem claro, né? Que essa palavra não é para você que crê em Cristo Jesus. É para alguém que não crê. O mundo que não crê em Jesus. Ele vai convencer o mundo do pecado. E da justiça? Ah, essa aqui é para nós. Glória a Deus. O Espírito Santo vai te convencer da justiça. Imagina que Jesus está subindo, está quase subindo para o Pai ali, no monte, né? Está quase subindo. E os discípulos estão angustiados, estão ali tristes, né? Porque o mestre está indo. Por isso que Jesus diz que é o Consolador, porque ele vai vir para consolar eles também, consolar os discípulos. E naquele momento ele disse assim, o Espírito Santo vai convencê-los da justiça, porque eu vou por meu Pai, e não me vereis mais. Gente, então você fala assim, Jesus não está aqui, não, o Espírito Santo está aqui, e ele vai ficar para sempre conosco, e ele vai sempre falar para você assim, ó, filho, você caiu, você pecou, levanta, vem, Jesus já te justificou, levanta, ele é o consolador, ele é o ajudador, ele te levanta e fala, não tem problema, Jesus já previu que você ia fazer isso, então ele te derramou a justiça dele por completo, até o final da tua vida. Você está salvo, você está justificado, você é justo e separado. Levanta a cabeça, vem, vamos para Jesus, vamos, levanta. Ele vai te convencer todos os dias da justiça. Porque glória eu a Deus. vou para o meu Pai e não me verei mais. Ele está dizendo, gente, se vocês não me verem mais, não se preocupe, o Espírito Santo vai te convencer, mesmo que não esteja aqui, da justiça. Você é justificado, você é justo. Essa palavra é para você. Essa palavra é para quem crê em Cristo Jesus. Essa palavra é para o cristão, da justiça. Porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha só, eu vejo muita gente falar que do juízo é para você, cristão, mas não é para você que crê em Cristo Jesus. Não é. Para você é justiça. Para o mundo é do pecado. E do juízo é para o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo, Até porque pessoal? a gente já foi julgado com Jesus, né, Léo? Quando Jesus estava lá, nós fomos julgados com ele. Jesus foi julgado no nosso lugar, melhor, né? Jesus foi julgado no nosso lugar. Né? Então aqui, ó, do juízo, porque já o príncipe deste mundo, diabo, está julgado. João 16:11. Então, essa palavra de juízo não é para você. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia! O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós não fôssemos julgados com esse mundo, né? Então, todos aqueles selos, né, do Apocalipse, toda aquela coisa que vai acontecer com o mundo, né, que o mundo vai ser julgado aí, né, pelos seus pecados, né, o mar vai vir sobre o mundo, a gente vê aqueles filmes, né, 2012, acabando com tudo, as estrelas caindo, o mar se tornando em sangue, aquelas pestes, todas aquelas coisas não foram reservadas para nós, que fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. O Senhor nos guardou essas coisas. Uma vez eu estava conversando com uns amigos, e aí o pessoal ficava falando, né, da crueldade de Deus, que é até o que você comentou no começo do dojo que a gente vai
conversar sobre esses questionamentos frequentes. E aí eles falaram, se Deus, ele queria que a gente fosse para o céu, por que ele criou o inferno? E aí o pessoal começou, né? E eu só escutando lá as justificativas de cada um. E aí teve uma hora que eu falei que Deus, ele não criou o inferno pra gente, né? Para o homem. Sim, Deus, ele criou o inferno para Satanás. Antes da criação do homem, da formação do mundo, Deus já tinha julgado e condenado Satanás pela traição, pelo pecado dele lá no céu. Então o inferno foi para ele, não foi pra gente. É que nós, seres humanos, somos burros e queremos pegar carona com o diabo. Mas não foi pra gente que ele fez. Foi muito bom você ter falado isso, porque é muito interessante isso. Eu vou contar um exemplo rapidinho para vocês, a gente já vai terminar, que é o seguinte. Eu tive um amigo, eu não posso citar o nome dele, tá? Que ele falou para mim assim, exatamente esses questionamentos, né? Eu tava indo para um lugar, eu tava dirigindo, eu nem sei como eu cheguei no local, para você ter uma noção, que o Espírito Santo me dirigiu ali, eu nem lembro como que eu cheguei, só sei que eu cheguei. Mas o Espírito Santo falou comigo, ele fez uma pergunta, e a pergunta dele foi a seguinte. Falou assim, como pode Deus nos dar o livre, nos amar, dizer que nos ama, né? Exatamente essa questão, e criar o inferno, né? Ele diz que nós temos o livre-arbítrio, mas se eu não aceitá-lo, eu vou para o inferno. Olha só a questão que o Espírito Santo dentro de mim respondeu, porque é ele, por ele e para ele. E ele falou assim, você diz que nós temos livre-arbítrio, mas se eu não escolher Deus, eu vou para o inferno. E agora? Aí é aquele tipo de pergunta, né, gente, que a gente fala assim, meu Deus, onde eu fui amarrar meu burrinho, né? Mas graças a Deus o Espírito Santo estava dentro de mim. E eu falei assim, está dentro de mim. E eu falei assim para ele, meu querido, você lembra que quando um professor falou para Einstein, né? Falou assim, que não existia, Deus não existia, e ele respondeu assim, claro que existe. E aí o professor falou para ele assim, então, você me dê exemplos. Ele falou assim, então, o frio existe? O professor falou, sim, existe. Ele falou, não, o frio não existe. O frio é a ausência de calor. A escuridão existe? O professor falou, não existe. Sim, existe. Ele falou, não existe. A escuridão é a ausência de luz. E aí eu comecei a falar isso para ele, e o Espírito Santo me mostrou que Jesus diz assim, que ele é a luz do mundo. Certo? E o céu, gente, só é céu porque Jesus está lá. Porque se Jesus não estivesse lá, não haveria luz. Porque ele é a luz. Jesus disse também que ele é o príncipe da paz. Onde ele está, a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é todo o cheio de amor, de benignidade. E Jesus disse também que ele é o amor, né? Então, Jesus é a luz, é a paz e é o amor. E onde ele está é o céu. Eu quero estar aonde Jesus está. Porque se Jesus não estivesse no céu, naquele lugar, lá não seria o céu. Então eu falei para ele assim, se você escolhe não estar com Cristo, automaticamente você está no inferno. Porque se não, né? Ele é. Porque Deus é, Jesus é a paz, um lugar que você não tem paz, você está em o quê? Você está no contrário da paz, que é tormento. Se você não está com Jesus, que é a luz, você está em trevas. É uma escolha, né? Não está em Jesus, que é o amor, você está num ambiente de ódio. Ou seja, se você não está em Jesus, você já está no inferno. Tem muita gente que confunde estar em Jesus com estar em comunhão com a igreja e aceitar tudo que as religiões falam e essas coisas. Tem que saber separar e entender.
Perfeito. Então, a resposta que o Espírito Santo deu para ele foi tão completa que ele falou: agora entendi. Então é uma questão de escolha Glória a mesmo. Deus. Se eu não estou em Cristo, eu já estou no inferno. Não é isso a palavra de Deus diz? O Pantufa falou aí. Quem não crê já está condenado. Então é muito forte isso. Se você não está em Cristo Jesus, você já está praticamente no inferno. Por isso que a palavra de Deus diz que nós iremos contra os portais do inferno, não é? Como é que ele diz aí? Me lembrem. Que fala assim, né? Que é uma igreja, a igreja vai contra as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Né? Quando você vê um filme de castelo, você vê aqueles portões lá e os caras tentando bater, nós não estamos do lado de dentro. Quem está batendo nos portais somos nós, tentando abrir as portas do inferno para saquear o inferno, para tirar todo mundo de lá. Entendeu? É assim que funciona. E para terminar aqui, pessoal, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E logo no versículo abaixo diz: contra essas coisas não há lei. Gente, glória a Deus. Poderoso. Glória a Deus por isso. Então, pessoal, chegamos ao fim. Eu quero agradecer a todos vocês, tá? Por estarem aqui com a gente. Glória a Deus. Quero dizer para vocês que vocês conseguiram ver tudo aí, gente? Conseguimos. Bom, eu consegui pelo menos. Mas vocês viram a apresentação aí? Sim, senhor. Então tá bom. Parou agora. Tudo, Léo. Né? Ô, Jaque, aquela passagem Eu. que você falou tá em Mateus 25:41, tá? Então ele dirá aos que estiverem à esquerda: maldito, apartam-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, essa é a passagem concreta aí, tá bom? Sensacional. Aí, ó, o Du sempre presente aí. Pessoal, então eu vou deixar um vídeo com vocês aqui pra gente terminar, que é um vídeo maravilhoso. Amo demais esse vídeo. Presta bastante atenção àquilo que Jesus fez. E terminando esse vídeo, a gente pode já se despedir, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês. Beleza, Fiquem aí até obrigado. o final. Fiquem aí até o final. Fiquem aí até o final. Fiquem aí até o final. Até o final deste vídeo. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Cadê o sim do Silvio Santos? Sim, senhor! Vamos lá. Cadê uma nova janela? Cadê você, garoto? É tanto botãozinho para apertar aqui. Bora pro vídeo. Ué? You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for?
created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then, aleluia. Sentindo a presença de Deus aqui. I rose from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Aleluia. Que vídeo lindo. Glória a Gente, Deus. que coisa linda! Meu Deus do céu! Glória a Deus. Acabou minha água, meu Deus do céu. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. Vou fazer uma Lindo oração demais. aqui. Quem pode nos levar a oração para a gente terminar essa reunião maravilhosa que nós O tivemos? Pantufa. Então vamos lá, meu querido Pantufa. Amém, glória a Deus. Parabenizar os aniversariantes aí, a Jaqueline e o Vitor, né? Que fizeram aí recente. Parabéns para vocês. Hoje a Deus Vasti. abençoe a vida de vocês. A Vasti hoje, né? Sim, a Depois eu vou Vasti. mandar uma mensagem para ela. Amém, glória a Deus pela vida de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Pai, pela oportunidade de conhecer cada vez mais e mais da Tua Palavra. Use a vida dos Teus filhos, meu Pai, com graça, sabedoria, conhecimento e discernimento da Tua Palavra. Sim, Jesus. Que nós não venhamos, meu Pai, nunca mais ser enganados por este mundo, mas que nós venhamos, meu Pai, ser esclarecidos através do Teu amor, através Sim, do Teu Pai. Evangelho, através da Tua verdade, pois nós não somos mais escravos do medo, da situação, da angústia, de verdade, nada, Jesus. mas nós somos livres para proclamar o Teu Evangelho e falar do Teu Sim, amor. Pai. Usa-nos, Deus, com graça, usa-nos, meu Pai, com sabedoria cada vez mais e mais, para falarmos do Teu amor, e no momento que nós falarmos, assim como foi ministrado hoje, meu Pai, que nós venhamos estar sensíveis ao Espírito Sim, Santo Jesus. de Deus, e venhamos ser guiados, meu Pai, pelo Teu Espírito, e no nome do Sim, meu Senhor, Deus. eu fico grato pela Tua misericórdia, pelo Teu Sim, amor, Jesus. porque nós não somos merecedores, mas através da vida do Teu Filho naquela cruz, É o verdade, Senhor Jesus. nos fez mais que vencedores, para a honra e glória do Teu nome. Nos despeça em paz, prepara uma semana abençoada para a vida dos Teus filhos, e amém. 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 Pessoal, tá encerrada a Amém. nossa reunião. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Glória a Medite nessa Deus. palavra aí, ó. Deus Amanhã abençoe. o vídeo tá lá, tá bom? Deus Uhul. abençoe. Valeu. Beleza. Alô, Beijo. Big! Tchau, Boa gente. noite. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Ô, Léo.